Olá, boa noite a todos. Sou o Marcos Ruiz, terapeuta em dependência química. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, para falar um pouco da dependência química, para falar um pouco da codependência, da doença da adicção, que é uma doença comprovada pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Mas antes de eu começar o vídeo aí, eu gostaria que você desse o seu like aí, curtisse, se inscrevesse no nosso canal aí, compartilhasse para que essa mensagem chegue aí para muitos mais outros adictos aí que estão precisando de ajuda, para os familiares se conscientizarem também. Então curte aí, se inscreva no nosso canal. E aí, se Deus quiser aí, toda semana aí a gente vai ter uma mensagem aí para levar aí. Hoje eu vou falar um pouco do breve relato do meu processo, de dependência química, do meu processo de uso, e de como vem funcionando hoje para mim, Eu tô há 6 anos e 2 meses limpo, vivendo um dia de cada vez, vivendo só por hoje, com a graça do meu poder superior, minha família, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, companheiros em recuperação, uma sala aberta. E muito pelo meu real desejo também, eu me encontro limpo aí hoje. A minha história de uso, o começo do uso da minha dependência, eu comecei a usar. O primeiro contato que eu tive com a substância foi com 10 anos de idade. 10 anos de idade, e esse meu contato foi um prazer imediato que eu tive, através do cannabis, que é a maconha. Eu tive um prazer imediato, mas muito porque eu quis fugir um pouco da minha realidade, fugir um pouco dos meus sentimentos, fugir um pouco de mim mesmo, porque eu não tive habilidade de lidar com algumas situações. Infelizmente, na minha infância eu descobri que eu era filho adotivo, que eu fui criado por uma outra família e sou muito grato a essa família, mas eu não tive nem um pouco de habilidade de lidar com isso. Então, aos 10 anos de idade, eu tive contato com a maconha, e a maconha, ela me tirou daquele sentimento, me tirou dos problemas, me tirou daquela dor que eu estava sentindo, que estava dentro de mim. Então aí eu sempre comecei a buscar esse prazer imediato, Então aí foi um uso contínuo, um uso diário de todos os dias, fugindo dos sentimentos, porque o uso não é nada mais, hoje, por aquilo que a gente vem compreendendo um pouco da dependência, ela por muitas vezes é a fuga da nossa realidade, E eu por muitas vezes fui fugindo desse sentimento. Com 12 anos de idade eu tive contato com o álcool, e a progressão da doença, ela ali com 10 anos e 12 anos, 10 usando maconha, 12 usando álcool, manifestou a minha doença, que é a doença da adicção, Para muitos que conhecem a doença da adicção, ela é uma doença obsessiva, É uma doença comprovada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, tem um CID da doença, Compulsão, obsessão e total egocentrismo. E no decorrer desse meu uso, eu não consegui olhar para nada, não consegui olhar para minha família, A minha mãe, que sofreu junto comigo a codependência, Existe muita questão de minha família ficar um pouco, vamos dizer assim, bem codependente do meu uso, da minha compulsão pela substância, Principalmente a minha mãe. A minha mãe, ela parou a vida dela durante esse período, durante o processo do meu uso inteiro, para se direcionar e se virar para mim. E por muitas vezes o grande culpado, eu projetava as minhas culpas, eu projetava o meu uso na minha mãe, Mas hoje eu consigo compreender a projeção desse meu uso para minha mãe. Foi porque a minha mãe ela foi a maior pessoa nessa terra, juntamente com Deus, que é o Deus da minha compreensão, que por muitas vezes lutou para que eu saísse daquele uso frenético que eu estava, daquele uso contínuo, progressivo. Então ela por muitas vezes foi a pessoa que mais lutou para que eu saísse. Então ela tentava tirar de mim aquilo que fazia eu fugir dos meus sentimentos,
Então a minha mãe sempre foi, eu sempre projetei a culpa nela, né? E aí com 21 anos de idade eu tive contato com a cocaína, né? E aí a progressão da doença, a doença já estava no estágio bem avançado dentro de mim. E com 21 anos eu tive contato com a cocaína e perdi minha família, né? Diante disso também, né? Se afastei do meu filho e foi onde que sentimentos, dores, culpa, raiva, vergonha, né? E cada vez foi acontecendo mais o desleixo da droga, né? Um sentimento muito profundo de culpa, de raiva de mim mesmo, né? Mas eu projetava essa culpa, essa raiva nas pessoas. A sociedade, o mundo era culpado pelo meu uso, mas eu si próprio não conseguia me enxergar, até por questão muito obsessivo, muito compulsivo pela droga, né? Então aconteceu muito esse fato e infelizmente com 25 anos de idade eu tive o primeiro contato com o crack, né? E quando eu tive contato com o crack, ali realmente eu vi o meu fundo de poço, ali realmente eu vi que a doença ela estava no estágio gravante dentro de mim e me levou a passar um período até dentro da Cracolândia. Eu com 28 anos de idade eu pesava 40 quilos, né? E eu não via uma saída, não conseguia ver uma saída diante de tudo isso. Aí até chegou o momento que eu tive que pedir uma ajuda para minha família, para minha mãe, que eu não aguentava mais viver naquela situação. Eu tentei suicídio 3 vezes e chegou um momento que eu saía daquela situação e eu preferia a morte, né? E Deus bondoso, amoroso, cuidadoso comigo, como ele sempre foi nesse processo inteiro, fez que eu conhecesse uma comunidade terapêutica, fez que eu conhecesse o programa dos 12 Passos, fez que eu conhecesse companheiros de recuperação. E ali começou a mudar a história da minha vida, né? No dia 14 de setembro dia 9 de setembro de 2014. Ali começou a mudar tudo a história da minha vida. E eu comecei a me interessar pelo programa, comecei a ter prazer. O prazer que eu tinha pela substância, eu comecei a ter o prazer de ficar limpo, né? De estar sóbrio. E só por hoje são 6 anos e 2 meses, então foi um processo de aceitação, que é o primeiro passo, né, dos 12 passos, um processo de acreditar no poder maior, né, que ele poderia devolver a minha sanidade, que é a minha saúde mental, e sanidade é a minha doença mental, que é quando eu estava no uso da substância, a sanidade é a minha saúde mental. Um terceiro passo de tomar a decisão de entregar as minhas vontades e a minha vida aos cuidados de Deus, da maneira com que eu compreendo, entendo e aceito. A prática de um quarto passo, que é olhar para dentro de mim, enxergar todos os erros que eu fiz nesse processo de uso, né? Dar de encontro com os meus sentimentos, mexer com essas feridas que por muitas vezes eu deixei, que são reservas. Um quarto passo para buscar isso, para me poder se libertar, juntamente com o quinto passo, que é falar para Deus e para outro ser humano a natureza exata das minhas falhas. Um sexto passo, que é de defeitos de caráter, deixar com que Deus remova esses defeitos de caráter, não eu mesmo. Um sétimo passo de ter uma humildade, um oitavo passo de fazer uma lista das pessoas que eu machuquei, que eu magoei, para chegar no nono passo e fazer as minhas reparações diretas ou indiretamente com essas pessoas. Um décimo passo, que é estar em contato com os meus sentimentos diariamente, estar em contato comigo diariamente. Um décimo primeiro passo, a prece, meditação, oração, né? Um contato consciente com Deus, da minha compreensão. Um décimo segundo passo, que é levar a mensagem para o adicto que ainda sofre, para o dependente que ainda está na garra da adicção, que a adicção ela quer dizer obsessão compulsiva, né? Que está na obsessão, na compulsão do uso da substância. E hoje eu venho levando a mensagem, hoje estou há 5 anos e alguns meses como terapeuta, né? Então hoje eu venho aí
fazendo o que o meu poder superior, que é Deus, me encarregou de fazer, que é ajudar o adicto que ainda sofre, né? Ajudar famílias que infelizmente acabam se adoecendo junto com o paciente, né? Junto com o dependente, junto com o usuário. Então a codependência, que é a doença emocional, a doença da família, né? A gente vem falando muito disso. Então, eu falei um breve relato aí do processo do meu uso, do meu processo de como vem funcionando, muito porque eu aceito todos os dias a minha doença, eu aceito a minha realidade, que eu tenho uma doença fatal, incurável, progressiva. Ela não existe a cura, né? Até no dia de hoje é comprovado que não tem a cura. Eu costumo sempre falar que Jesus Cristo junto com Deus estava lá no céu, lá, onde que eu acredito que meu poder superior se encontra. E Jesus falou para Deus que, olha, pai, lá embaixo não tem jeito mais, aqueles alcoólatras, aqueles usuários, né, de drogas, a gente não consegue achar mais um jeito para eles, ter uma qualidade de vida melhor, ser uma pessoa diferente dentro da sociedade. Eu acredito que Deus olhou para Jesus e falou assim, olha, tá vendo aqueles dois lá embaixo lá? Né, eu vou pegar dois alcoólatras lá embaixo lá e vou dar o programa para eles dos 12 passos, né, para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Então eu vou colocar naqueles dois, porque é só através de dois alcoólatras, de dois dependentes em recuperação, que eu vou conseguir chegar nos outros dependentes, né? Mas aí Deus virou para Jesus e falou, né, mas eu não vou dar a cura, né, porque eles são tão egoístas, né? São tão egocêntricos, conseguem olhar só para eles, que eu não vou dar a cura, porque se eu der a cura, eles vão embora, né? Então acredito eu que Deus tomou essa decisão lá juntamente com Jesus Cristo, e hoje, infelizmente, não temos a cura, mas temos tratamento, a gente pode estacionar a doença, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, a gente pode ser um ser humano melhor, né? Então acho que isso é importante. Hoje eu tenho a minha família, que eu sou muito grato a Deus pela família que ele me concedeu no dia de hoje. E todos os dias, vivendo um dia de cada vez, sem pensar no amanhã, até porque até amanhã, o amanhã ele não existe, mas sabendo que hoje ele me deu a oportunidade. Então todos os dias buscando ser uma pessoa diferente, buscando ser uma pessoa melhor. Então acho que a gratidão que eu tenho ao meu poder superior, ela é gigantesca devido a isso, né? Então acho que falei para todos aí um breve relato do meu processo, e todas as semanas a gente vai ter um vídeo aí falando de dependência química, falando de codependência, falando um pouco da doença, falando um pouco do usuário, falando um pouco do dependente. Vamos falar um pouco também dos 12 passos, né? E aí a gente vai fazer com que essas mensagens aí cheguem até outros dependentes que precisam de ajuda aí. Eu conto com a colaboração de todos, eu conto com a ajuda de todos vocês aí, porque juntos a gente somos mais fortes. Eu não sou ninguém sozinho, né? Existe uma palavra da filosofia africana, né, que diz Ubuntu, sou quem sou porque somos todos nós, e juntos a gente somos mais fortes. Então eu gostaria de contar com a ajuda de todos vocês aí. Tamo junto, família. Não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, para que essa mensagem chegue aí a mais pessoas aí que precisam aí. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.